Tivemos o terceiro episódio de A Casa do Dragão, um episódio sensacional com muitas coisas interessantes e, como sempre, muitas referências a Game of Thrones. Então, se você quer saber quais são elas, fica aqui comigo que eu te conto tudo. Pessoal, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Galera, terceiro episódio de A Casa do Dragão, episódio pra lá de sensacional. Tivemos aí mais uma vez a aparição dos dragões, tivemos também uma batalha dentro da série, vimos uma morte inesperada, né? Eu acho que ninguém contava que o Engorda Caranguejos fosse morrer logo agora, né? Muita gente aí tomando que ele fosse durar a primeira temporada inteira. Tivemos aí também uma demonstração de força do Daemon Targaryen, né? Afinal, ele ali não quer nenhum tipo de ajuda do seu irmão e deixou isso bem claro. E daqui pra frente a coisa só vai esquentar. Mas o que conta mesmo nesse vídeo aqui são as referências, os easter eggs que tiveram com relação a Game of Thrones. Então, sem mais delongas, bora lá! A primeira referência do episódio é com relação à canção que a Rhaenyra está ouvindo e diz ali um trecho da letra. Ela fugiu com seu navio e seu povo, sob o olhar do dragão. Aí temos várias referências, né? A primeira é com relação a Nymeria. Após uma guerra com os Valyrianos, ela liderou ali seu povo até Dorne. Navio é com relação à parte da história dela também, né? Já que ela teria conseguido aí 10 mil navios para tirar o seu povo. E Olho do Dragão é uma referência a Valíria. A segunda referência do episódio é com relação a dois personagens. O primeiro a gente vê e o segundo não. O que a gente vê é Larys Strong, né, conhecido aí como Pé Machucado. No livro ele era torcido no nascimento e ganhou o apelido de Larys Pé Torto. E com relação ao outro personagem que tivemos referência é o Harwin Quebra-Ossos, né, devido ali à sua força e seu tamanho. Ele é capitão da patrulha da cidade e terá um papel fundamental no futuro da Rhaenyra Targaryen. E a terceira referência, né, com relação aos gêmeos Lannister, né, a gente vê aí mais uma aparição dessa casa que ficou tão famosa em Game of Thrones. A gente vê ali primeiro o Lord Jason, né, que inclusive ele pediu a mão da Rhaenyra em casamento, e seu irmão gêmeo. Mas se a gente reparar, ele é conhecido, já que ele participou de Game of Thrones lá no segundo episódio da primeira temporada, ou melhor, em 2 episódios da primeira temporada, como Sor Hugh do Vale. Foi citado também, né, no episódio algumas referências interessantes com relação a locais muito conhecidos de Game of Thrones, né, foi dito ali pelo Jason Lannister, né, numa conversa com a Rhaenyra, falando ali sobre locais importantes de Westeros. O primeiro é Rochedo Casterly, né, que é ali a sede da Casa Lannister, que a gente viu pela primeira vez lá na 7ª temporada de Game of Thrones. Ele também comenta sobre ser possível ver a muralha e além do Mar do Pôr do Sol, que também são locais muito importantes dentro de Game of Thrones. Primeiro, Jon Snow voltou de além da muralha, e com relação ao Mar do Pôr do Sol, que fica a oeste de Westeros, né, foi de onde a Arya Stark partiu para sua jornada. A quinta referência do episódio é com relação à aparição do Cervo Branco, né? Se a gente pegar primeiro aí as Crônicas de Gelo e Fogo, um Cervo Branco é considerado uma criatura mágica. Cervo Branco é o nome do navio real de Joffrey Baratheon, né, que acabou ali sendo destruída naquela batalha de Água Negra, que curiosamente foi uma guerra entre 2 pretendentes ao trono. E também essa cena serve aí como um prenúncio para a Dança dos Dragões. E também, né, podemos ver aí uma relação em comum entre a Rhaenyra e a Arya Stark, né, porque lá na 8ª temporada, episódio 5, a Arya acaba avistando ali um cavalo branco. As duas possuem ali um amor por Nymeria e as duas não fazem questão nenhuma de casamento. A sexta referência do episódio é com relação ao pai de Criston Cole, né?
ele está comentando ali sobre o pai dele ter servido em Porto Negro, que é o lar da casa Dondarrion. Aí se a gente pegar a primeira temporada de Game of Thrones, Beric Dondarrion poderia ter sido o Lorde dessa casa, mas escolheu não o ser. A sétima referência do episódio com relação a uma frase do Criston, né? Ele está comentando com a Rhaenyra sobre seu nome estar no livro branco, né? Esse livro, para quem não sabe, ele registra ali ações notáveis dos membros da Guarda Real e remete lá ao final de Game of Thrones, quando após a morte de Jaime Lannister, a Brienne registra o nome dele nesse mesmo livro branco. Bem legal, né? A oitava referência do episódio é com relação àquela caçada de javali, né? Que remete muito à morte do rei Robert Baratheon, né? Também era uma época de caçada, lógico, né? Com aquela ajudinha básica ali dos Lannisters, né? Nesse caso aí, o rei Viserys não teve nenhum tipo de problema. A gente vê também que o javali ali pegou de surpresa o Criston e a Rhaenyra, quase chegou aí a ferir os dois, mas eles saíram ali ilesos. E se a gente pegar a situação do rei Baratheon com o rei Viserys, é muito parecida, né? Já que antes da caçada os dois ficaram visivelmente bêbados e também eles estavam aí cansados de politicagem. A nona referência do episódio é com relação a uma expressão deleite do reino, né? A gente vê ali o rei Viserys se referindo a Rhaenyra como deleite do reino. Isso na verdade não remete a Game of Thrones, mas sim aos livros, né? Que ela é muito amada pelo povo de Porto Real e acaba meio que ganhando esse apelido, né? Ela ali nos livros se tornou herdeira aos 8 anos e ao longo dos anos ela conquistou muitos favores. Essa questão, né, de deleite do reino, ao mesmo tempo serve para destacar a sua posição, mas também destaca a sua eventual queda mais tarde, que provavelmente a gente vai ver em A Casa do Dragão. A décima referência do episódio é com relação ao sonho de Viserys, né? Ele ali comenta com sua esposa sobre o sonho que ele teve e também comenta, né, que poucos da linhagem eram sonhadores. Mas curiosamente esses sonhos aí ajudaram a moldar a história da casa. Primeiro a gente pega aí Aegon, o Conquistador, que após sonhar com os caminhantes brancos, ele acabou aí levando a conquista de Westeros. Se a gente pega Daenerys, sonhou com a perdição de Valíria e levou os Targaryen para a Pedra do Dragão. Aí temos outras situações, como por exemplo Daeron, que era irmão de Aegon o V e do mestre Aemon. Temos também Daemon o II Blackfyre, a própria Daenerys Targaryen. Todos eles ali sonharam, né, na verdade, com alguma coisa perto de uma eclosão de dragões, mostrando que o sonho na linhagem é para ser levado a sério. A 11ª referência é com relação ao Tyrion Lannister, né? O Otto Hightower comenta ali sobre a lei dos deuses e dos homens. Curiosamente, né, essa expressão é o título do episódio 6 da 4ª temporada, que mostra ali o julgamento do Tyrion Lannister. E também nesse episódio a gente teve uma participação maior dos Lannister, né, que apareceram muito brevemente nos 2 primeiros episódios. E também mostra que a Rhaenyra julgou mal a casa Lannister. A 12ª referência do episódio foi com relação ao Engorda Caranguejos, né? Ele era tido como o grande vilão da temporada e acabou ali morrendo cedo demais. Mas a pergunta sobre ele é, afinal, ele tinha escamagres ou não, né? A gente vê ali umas marcas cinzentas bem estranhas que lembram a tal doença. E aí, se a gente pegar lá em Game of Thrones, quem tinha essa doença? A Shireen Baratheon e o Jorah Mormont. E também em Game of Thrones, né, a gente descobriu que essa doença aí leva à loucura e pode ter acontecido a mesma coisa com o Engorda Caranguejos. A 13ª referência do episódio é com relação ali à guerra que a gente teve, a guerra lá em Stepstones. Então pode estar vindo aí o prenúncio de uma guerra por esse lugar. Foi a primeira batalha da série e ela lembra demais
alguns momentos a famosa Batalha dos Bastardos, né? Quem aí não lembra, né? Foi muito falada lá em Game of Thrones e elas têm várias coisas semelhantes. Primeiro, o momento em que o Daemon Targaryen vai atrás do engorda-caranguejos, aconteceu a mesma coisa quando Jon Snow foi atrás do Ramsay. Outra semelhança, né, é que quando Daemon está evitando as flechas, foi igual ao momento da morte do Rickon Stark. Outra semelhança, né, é que quando o Daemon ele está cercado pelo inimigo, né, sem muito o que fazer, foi muito parecido com o que aconteceu com o exército de Jon Snow, né, quando foi cercado ali pelo exército do Ramsay. E a última semelhança entre as batalhas é que ali vemos a chegada de Lenor Velaryon, né, no momento certo, no último minuto, que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Jon Snow, com a chegada aí dos Cavaleiros do Vale, né, lá na famosa Guerra dos Bastardos. Ou seja, as duas batalhas muito parecidas. Só sei que tá demais, galera. A Casa do Dragão é sensacional. Tô bastante animado com essa série. A cada episódio a série fica melhor, né? A gente viu aí nesse terceiro já a batalha, vimos mais dragões e acho que daqui pra frente a coisa vai esquentar demais, principalmente, né, com a passagem do tempo que muito provavelmente vai acontecer. Eu sei que é demais, galera. Eu adoro a Casa do Dragão. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a série. Se você acha que está sentindo falta de alguém, alguma casa que você gostaria de ver aí mais ativamente dentro da série, fica livre aí para você comentar o que quiser. E não esquece de deixar o seu like, comente, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, galera. Sua inscrição é muito importante, ajuda o canal a crescer. E aproveita, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.